tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? A pessoa começa o programa sem voz. Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos, milhares de pessoas nos assistindo. Eu sou a Sara Wagner York, a travesti da na educação, e a gente está aqui para fazer um programa muito bacana sobre educação, sobre política, sobre uma série de coisas que eu acho que tocam as vidas e as concepções de cada um de nós. Eu acho que todos vocês vão gostar muito. O programa chama Programa de Travesti por um motivo muito simples. Quando eu colocava lá na barra de busca dos buscadores, né, seja Google, Microsoft, tantos buscadores, as palavras programa e travesti aparecia sempre a mesma coisa. Gente fazendo programa, IST, DST, HIV, prostituição, marginalidade. E eu pensava, gente, a gente é muito mais do que isso. E por esse motivo, por ser uma travesti que é professora, que é pai, que é avó, eu trouxe aqui 3 mulheres que eu amo e que eu amei conhecer. Algumas mais recentes, e aí eu fiquei apaixonada mesmo, e outras há mais algum tempo. Eu vou convidar, então, nessa ordem de amorosidade de tempo e não de intensidade, a minha amiga, que é professora da Unirio, a professora Maria Luísa Sequinde, que é licenciada em História, trabalha com cultura, fez mestrado em Ciências Sociais, Desenvolvimento de Agricultura e Sociedade, mas o doutorado é em Educação. Ela é da Amped, ela é uma dessas pessoas gigantes no campo da educação e vai aqui falar para a gente um monte de coisa que a gente quer entender. Seja bem-vinda, Maria Luísa Sequinde, nossa Luli. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, Sara, feliz de estar aqui com você e com esse povo que está aí do outro lado. Boa tarde, todas, todes e todos. Vamos lá, vamos fazer um programa de travesti. Você está onde, afinal de contas, no Brasil? Eu hoje estou em casa, eu estou na Urca. No Rio de Janeiro? Eu estou onde nasceu o Rio de Janeiro, numa várzea entre o Morro Cara de Cão e embaixo do Pão de Açúcar. Meu Deus! Agora, onde Araribóia fundou essa cidade. Olha o que vem aqui agora para conversar com a gente. Lívia Márcia Tiba Arraes Batista, ou Lívia Batista, minha amiga especialíssima, foi identificação à primeira vista. Formada em educação, ela tem mestrado em educação também, ela é formada em letras, mestrado em educação e letras e doutorado em linguística. Lívia trabalha com um negócio que eu acho que é decolonialidade. Não sei. Ela vai me explicar agora o que é. Se ela eu acho que ela é mestiça, além de tudo. Lívia, seja bem-vinda, você que é professora da UFBA. A nossa UFBA está na Bahia? Estou em Salvador. Beijo grande para todos, todas e todos. Um prazer enorme estar aqui com Sara, com Luísa, com Sana, com vocês aí do outro lado. Vamos agitar esse programa de travesti, né? Está na hora, a gente tem que quebrar a arquibancada, né? Com esse tema super importante. Eu já disse assim, estou preparada porque não tem pauta aqui na minha cabeça, né? Mas agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês na tarde de hoje. Uma saudade que está dando. É enorme. E a nossa terceira convidada, ela vem de um campo que é um pouco diferente. Ela vem lá da sociologia, das ciências sociais, mas é doutora em pedagogia social. É uma educadora dessas que faz a gente sentir desejo em discutir mundo. E eu trouxe ela propositalmente porque a gente adora fazer as comparações de Brasil e país de primeiro mundo, e as estatísticas e não sei o quê, e ela vai ajudar a gente a entender isso também. Professora queridíssima, Sana Hinanen, seja muito bem-vinda. Aonde que você está, Sana? Olá, todos, todas e todas. Como é? Eu sou agora em Helsinki, Finlândia.
Mais ou menos, eu acho, 11 mil quilômetros do Brasil. Então, bastante longe, mas estou muito feliz ao estar com vocês aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Legal. Ô, Sana, a gente tem um monte de coisa para conversar aqui com vocês três, sobretudo porque sempre que a gente fala de dados estatísticos, alguém tira a Finlândia para poder comparar com o Brasil. Sempre. Porque a Finlândia tem assim dados maravilhosos em matéria de pesquisa e educação, e eu acho que propositalmente a gente vai falar disso aqui hoje. Eu então começo perguntando para Maria Luísa Susequinde, que é da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa em Educação, por que a gente faz essas comparações tão torpes sobre essas muitas educações que acontecem, Luli? Olha, Sara, eu acho que a gente, para a gente tratar dessa questão, né? Mais do que pensar numa importação de modelos de um modo acrítico, como muitas vezes aparentemente se sugere, eu acho que a gente precisa dar assim, essa textura, né, para as disputas que estão em voga no Sistema Nacional de Educação nesse momento, né, e que, digamos assim, nos últimos 10 anos, vem pautando as tomadas de decisões em relação às políticas educacionais, às políticas de currículo, sempre favorecendo uma comparação das muitas realidades brasileiras, inclusive sem considerar a textura da desigualdade que está sempre no tecido escolar, né? Mas valorizando, sobretudo, métodos comparativos em relação a modelos fixos e tentando trazer manuais, pacotes de solução para problemas que, a meu ver, são propositadamente identificados como os tradicionais problemas de aprendizagem e por aí vai. Então, tem, ao mesmo tempo, uma redução da escola no seu fenômeno escolar. Há um lugar onde se ensina aquilo e se verifica a aprendizagem daquela coisa, né? Depois tem uma desconsideração, descaracterização da docência como uma profissão intelectual, né? E isso não é ingênuo, né? Para o meu supervisor, meu interlocutor de pesquisa, William Painer, isso é uma movimentação deliberada do patriarcado de tentar garantir que nas escolas, principalmente, muito mais do que nas universidades, se tenha controle do gênero das pessoas, e que seus herdeiros não cresçam umas bichinhas e então não sejam capazes de governar a sociedade ou até de pegar uma gripezinha, sei lá. Oh, meu Deus, essa gripezinha da história, né? Sana, a gente tem atravessado esse movimento ultraconservador em todo o mundo, né? Não é um fenômeno isolado, não é Brasil apenas. Algumas pesquisas, né? A teórica Sara Bargagnoli, ela vai fazer uma pesquisa muito densa dentro do Vaticano e ela descobre como essas premissas iniciam ali com a ideologia de gênero sendo fomentada, sobretudo, pela Igreja Católica. Aqui no Brasil, isso chega de modo muito intenso e a gente sabe que existe sempre um modo de produção dessa realidade que exclui pessoas como eu, travestis, LGBTs, mulheres pretas, sobretudo, pessoas periféricas e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem observado a partir desse lugar privilegiado, né? Se é que a gente pode chamar a Finlândia de lugar privilegiado, mas que apresenta tantos moldes para o mundo, né? Muitas vezes ignorando a própria realidade desse espaço. É uma pergunta super ampla e é até difícil de pensar onde começar, mas o primeiro eu queria assim
problematizar um pouco o que nós pensamos quando nós falamos que um país é privilegiado, no sentido de dados econômicos, no sentido da desigualdade. A Finlândia certamente é um país, ou podemos dizer assim, que é um país privilegiado, por exemplo, em comparação com o Brasil, mas isso não significa que mais ou menos os mesmos problemas o que é encontrados no Brasil, que não existissem na Finlândia, eles existem. Claro que a amplitude é diferente, já porque a Finlândia é um país minúsculo em comparação com o Brasil. Mas, infelizmente, as mesmas ondas conservadoras, o que você citou, já chegaram aqui também. E eu acho que agora estamos mais ou menos nessa mesma situação no mundo inteiro, mas, claro que a situação lá em outros países onde também os governos atuais suportam essa certa ideologia conservadora são ainda no lugar diferente. Na Europa, por exemplo, a Hungria é um exemplo. A Itália agora tem um governo que podemos dizer assim que é meio, pelo menos uns passos para a história fascista da Itália. Mas na Finlândia agora o nosso governo é social-democrata, então é mais para a esquerda, mas é muito provável que quando a gente vai ter as eleições no próximo ano, o rumo vai mudar aqui também. Então, claro que é difícil te dizer onde, na verdade, começou isso tudo, porque justamente agora estamos nessa situação, mas eu acho que nesses momentos é importante te lembrar, por exemplo, o que nos ensinou um sociólogo sueco de origem, Göran Serborn, que tem falado muito sobre desigualdade, sobre 3 modos diferentes de desigualdade. Que ele chama de desigualdade existencial, o que é especificamente sobre essas questões que você citou. E o Serborn nos lembra que os avanços que a gente já conseguiu em vários lugares no mundo, em vários campos, nesse sentido, a gente nunca deve pensar que esses avanços seriam aqui para ficar, mas são os avanços que a gente sempre tem que lutar para manter. E, infelizmente, agora nós estamos diante de uma situação que prova que o Serborn falou uma coisa certa, que agora a gente está tendo retrocessos em muitas questões que a gente já começou a avançar bastante. Este é alguma coisa que eu acho que vale a pena te refletir, de como é que a gente está nessa situação e o que fazer. Olha, quando você que tá na Finlândia, onde a gente sabe que existe uma possibilidade maior, diz que é preocupante, que chega frentes conservadoras também aí, né, sobretudo nesse recrudescimento religioso e tal, e isso talvez seja muito preocupante. Olívia, você trabalha com pedagogia decolonial, né? Essa decolonialidade ou os pressupostos de um outro processo, né? Que eu vou chamar aqui de decolonialidade, se é assim que eu posso dizer. Eu queria que você dissesse ou nos
apresentasse uma perspectiva que seja mais ou menos vinculadora desses dois eixos, né? A Sana fala desse evento acontecendo ali na Finlândia, a Maria Luísa apresenta o patriarcado como uma mola dessas, né, que são as propagadoras e as mantenedoras, né, do Estado ultraneoliberal, sobretudo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É missão difícil, né? Vamos tentar. Com vocês, você não está entendendo? Maravilha, mas maravilhoso o desafio de a gente pensar juntas aqui, juntos, e, enfim, juntos, todas essas questões que você coloca, né? Eu acho que a luta também por uma educação diferente passa por uma luta por conhecimentos diferentes, perspectivas e vidas humanas, né? Que é uma luta que não se inicia no século XX, né? Se inicia com o nosso todo processo de colonização, colonialidade, né? A nossa dependência epistêmica também se reflete na nossa dependência nos caminhos educativos. E também, paralelamente a essa dependência nos caminhos educativos, que faz com que a gente compare coisas que, em princípio, devem ser comparadas quando tem alguma igualdade e contrastadas quando elas são muito diversas e diferentes, né, que aniquila esses processos todos, né, também mostra aí que há movimentos contrários dentro da educação a todo esse conservadorismo. Eles podem acontecer tanto por via de movimentos institucionais quanto fora deles, né? Então, eu acho que um dos caminhos, ou não pretensa resposta, é a gente se repensar enquanto ser humano, né? Porque a gente está pensando em termos de sociedade, de educação, né? O direito à vida, em toda a sua extensão, que é uma luta que tem sido aí atravessado séculos, né? E a vida em toda a sua plenitude, né? Em todas as suas concepções e diversidades, né? Eu acho que a gente tem que mirar muito para territorializar a nossa educação. O que eu quero dizer com isso? Entender uma educação mais sintonizada com a nossa realidade, com o nosso entorno, com questões como o racismo, que é estrutural e estruturante. Então, quando a gente pensa em pedagogias decoloniais, uma questão central é racial, é de gênero, é de existência, né? Então, combater o racismo é também uma premissa dessa educação, né? E esse movimento conservador, ele sempre esteve aí. Eu não vejo isso como um retrocesso, eu vejo isso como uma leitura menos ocidentalizada da história, né? Quando a gente pensa em termos de retrocesso, a gente está pensando que existe uma progressão, um avanço para alguma coisa. Na verdade, o que existem são forças e pensamentos diferentes, antagônicos, que a gente tenta, enquanto sociedade, sufocar, porque não consegue conviver com o diferente, com o diverso, e tem uma lógica excludente para pensar e agir. Isso reverbera na educação, evidentemente, né? Boa. Eu acho que vocês três, de algum modo, vocês são pessoas muito... como diria o nosso ex-ministro da Educação, vocês são pessoas que atrapalham a educação, né? Porque numa educação feita para privilegiar homens brancos, né, cristãos, que sentam um atrás do outro olhando para a nuca, vem vocês três e querem desmontar esse castelo que foi montado, né? Essa semana nós tivemos aí uma declaração da ex-ministra da Família e da Mulher, né, da Maris Alves, e ela traz várias denúncias, né, sempre ali aliançada com um dogmatismo religioso, né, um fundamentalismo neopentecostal, e essa chamada, né, de religião e, por outro lado, uma tentativa de salvação, né? O que a gente poderia até pensar em retrocesso, porque talvez seria essa busca mesmo, sabe, Sana? Eu acho que algumas pessoas estão vivendo mesmo na Idade Média, lá na Terra plana. O problema é que elas nunca pulam do canto da Terra plana, né? A gente queria que elas pulassem de lá, elas não vão pular. Então, a gente ouve esses absurdos. Por outro lado, há insistentemente pessoas como vocês que vão atrapalhar essas estruturas.
Eu gostaria de saber, brevemente, como é que é ser essa professora, Sana, Luísa, Maria Luísa e Lívia, que atrapalha os planos de gente que tem tanta certeza sobre a educação do filho dos outros. Então, assim, o filho do fulano, eu tenho certeza que é pegar, se eu bater 3 vezes de manhã, de tarde, de noite, colocar dentro de uma escola cívico-militar e com guardas lá para poder falar, depois levar para a igreja, tudo vai funcionar, né? Foucault mostrava isso, né? Se não conseguiu acertar na igreja, vamos tentar na família, vamos para a escola. Se não conseguiu na escola, vamos para a igreja. Se não conseguiu na igreja, vamos jogar na prisão, porque por lá conserta. Eu queria ouvir vocês sobre isso um pouquinho. Começa com quem? Vai, bora, Luli. Olha, Sara, você sabe que eu venho estudando há alguns anos as políticas de ódio, né? Essas políticas do nós e do eles. E eu vou ali na linha da Lívia, né? Eu tenho entendido que a gente foi empurrando as fronteiras, a gente foi, né, deslocando as linhas abissais, desmontando os castelos, né? E alguns enfrentamentos são deflagrantes dessa situação, né? As cidades decretando que o trabalho doméstico era emergencial durante a pandemia, ali, ao mesmo tempo, você tem o Brasil da diáspora, o Brasil da escravização e do genocídio, que está lá e está aqui no presente com o genocídio do povo Yanomami, com a morte do povo preto. Né, com o assassinato cotidiano de mulheres, de pessoas travestis, trans, e esse tsunami de ódio que está nos afogando nesse momento, mas ele esvazia, e o que a gente tem em xeque aí é muito menos do que a veracidade do que fala a criminosa ex-ministra Damares, porque a gente tem que dizer o nome certo, ela é criminosa, o que ela fez é um crime. O que ela faz é, mais uma vez, desacreditar uma das grandes conquistas da nossa história, que é a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um ordenamento jurídico e legal que faz com que a criança seja sujeito de direitos e não propriedade da família ou propriedade da igreja ou mesmo propriedade do Estado. A criança no Estatuto da Criança e do Adolescente, um sujeito de direitos, e a garantia desses direitos cabe à sociedade, ao Estado e à família, num movimento tripartite em que um vigia o outro, no sentido de garantir que essa criança possa crescer sendo sujeito dos seus direitos. E aí eu vejo, né, que nesse deslocamento de linhas, o que a gente produz é algumas crianças como objeto do discurso desses direitos. A Damares faz isso o tempo todo. Ela está defendendo as crianças, não, como disse a Lívia, na diferença, né, mas na aniquilação da diferença, objetificando as crianças num discurso que se utiliza o tempo todo do pânico, do terror e da desumanização. Boa. E da desumanização. E é isso que a gente precisa lutar contra. Porque nós todos somos sujeitos desses direitos. E não podemos, em momento algum, admitir nas nossas salas de aula, né, que ninguém seja objeto desses discursos. Por isso, quando eu trabalho currículo, Sara, eu preciso trabalhar as práticas curriculares nas comunidades indígenas, quilombolas, tenha eu ou não uma estudante quilombola na minha sala. Por isso, quando eu estou em sala de aula trabalhando currículo, eu preciso trabalhar o necrocurrículo, que é um currículo que garante o direito de vida, né, para algumas pessoas da sociedade apenas, o direito de história, de subjetividade, de memória. Então, eu acho que é isso, minha amiga. Não quero falar demais, não. Eu já vou puxar aqui a Sana para perguntar exatamente isso. Sana, você já ouviu falar de necrocurrículo? Eu gostei desse negócio, hein?
Agora, já que você nunca ouviu falar desse necrocurrículo, então vamos tentar pensar o que é essa pergunta que foi lançada a vocês, né? Como que a gente pode pensar esse mar de eventos aí? Em comparação com as colegas que estão presentes agora, obviamente o meu lugar de fala é muito mais fácil, muito mais ampla aqui na Finlândia, porque, como a gente já comentou, a situação política aqui é completamente diferente e o nosso trabalho enquanto educadores, enquanto cientistas sociais, cientistas educacionais, não é constantemente atacado por parte dos partidos conservadores no poder. Claro que aqui também existem partidos da extrema-direita que têm mais absurdos pensamentos enquanto ao campo da educação e se é possível, se seria possível falar sobre questões de gênero, questões de ecocrise, etc. Mas aqui essas vozes vêm da oposição, vêm das margens. E lá no Brasil, agora, por enquanto, essas vozes vêm da política oficial. E, obviamente, tem uma grande diferença. E eu tenho respeito enorme de todo mundo lá, que, por exemplo, durante os 4 anos passados, tem tido coragem para andar de contramão e continuar lutando pelos direitos humanos, porque eu sei, eu conheço muita gente lá, eu sei que não tem sido fácil, mas claro que sempre quando eu estou no Brasil ou se eu estou assim convidada para certas situações, para palestrar, etc. Claro que eu também, num certo sentido, uso o meu assim lugar enquanto estrangeira, porque eu sei que o meu lugar de fala é mais ampla, num certo sentido, porque eu não sou brasileira e eu veio desse lugar que as pessoas sempre podem pensar que ela é estrangeira, ela não sabe como as coisas são aqui, então ela assim fala sem entender, mas eu falo porque eu entendo a situação. Sana, e essa é a minha pergunta para você. Deixa eu dar só saudações aqui para os novos membros. Muita gente chegando aqui. José Pedro Jordão, seja muito bem-vindo. O Beto Silva, beijo, nosso companheiro aqui de sempre, está dizendo assim, que legal, onde a Sana aprendeu português? Onde você aprendeu português, Sana, desse jeito bonito de falar? Bem, na verdade, eu aprendi a falar nesse jeito na Bahia, em Salvador, mas infelizmente eu já perdi o meu sotaque baiano. Eu já baiano eu já falei, eu não quero saber de baiano ensinando esse sotaque. E na verdade é uma história muito bonita, mas a minha história com o Brasil já começa no ano 78, quando eu morava pela primeira vez lá por causa do trabalho do meu pai. Eu tinha 5 anos e a gente morava no estado do Pará. Mas depois eu passei mais de 20 anos sem visitar o Brasil. E eu voltei quase exatamente 20 anos atrás, 2002. E aí lá começou um processo que me levou até onde estou aqui. E em 2004, eu cheguei pela primeira vez para trabalhar como voluntária no Projeto Axé, em Salvador. E quando eu cheguei lá, obviamente eu pensei que eu já falava português, porque eu tinha estudado na Finlândia, etc. Mas claro que quando eu cheguei a trabalhar com meninas na situação de rua,
eles falando o seu sotaque, a sua gíria. Claro que eu não... Eu entendi muito rapidamente que eu não falo português. Então, esse, na verdade, é o que eu sempre cito como uma, talvez uma lição mais importante que eu tenho tido até agora no campo de educação, porque eu trabalhei lá como voluntária, mas mesmo assim, num papel de educadora. Mas como a situação formou assim, que foram os meninos e meninas que me ensinaram português. Na verdade, eles me ensinaram mais do que eu ensinei para eles. Então, a situação assim formou muito organicamente o que já a Paula Freire falou sobre educador, educando, educando, educador. Então, isso é o que onde eu aprendi realmente o que significa essa certa reciprocidade, onde nunca tem uma situação quando uma pessoa sabe tudo e outros não sabem nada. Então foi lá onde eu aprendi a falar português. E a gente aprendeu isso com você no nosso encontro, quando eu te conheci no evento do Sesc São Paulo, um evento lindo, eu, você e Luana Tolentino. Eu vou ler aqui, Isabel, já que você falou de Pará, eu vou ler então aqui a Isabel Cristina de Almeida, que é da Ato 2, dizendo que programa sempre com pautas urgentes, relevantes. Parabéns, Sara. Beijos a todos, todos e todas, de Belém do Pará. É isso. Lívia, o que você acha dessa generosidade que as nossas crianças... Fica tão explicitado aqui quando a Sana fala, né, como ela aprendeu. A gente tem aí uma generosidade genuína, que não é do brasileiro, que é das infâncias, das crianças, né, desse povo que não foi deformado pela educação, se é que a gente pode pensar assim, né, de um modo maior. Fala eu acho que a gente está tocando em questões aqui muito importantes, né? Eu gostaria só de amarrar um pouquinho com as questões anteriores, né? Eu acho que a gente sempre vai falar de um lugar que está, né? De uma desumanização, de uma objetificação das crianças e do ser humano, das pessoas, né? Então, assim, só para o que eu tenho tentado fazer para romper tudo isso, né, esse movimento, é justamente trabalhar com as nossas subjetividades, que eu trabalho com a formação de professores, né, para desconstruir também uma subjetividade nossa que foi construída muito numa perspectiva do opressor, entende? Então, vou entrar na questão das crianças logo mais. Então, essa subjetividade que foi construída nesse modelo de mundo, né, dessa lógica do opressor, né, e que se reverbera nas práticas constantemente, tem sido uma atividade que eu tenho pensado muito na formação, né, e também pensar em olhar para nós mesmas, né, porque quem está na sala de aula, quem está lá é o professor, a professora, então ele também precisa se ver, se reconhecer e se desconhecer, se reconhecer como quem ele está sendo construído nesse processo de opressão, e se reconhecer também como parte da desconstrução desse processo, né? Então, ao mesmo tempo, você está lutando contra, mas você está lutando a favor de uma série de coisas no plano educacional. E aí eu vejo o espaço das crianças como esse espaço que a escola não foi feita, em princípio, para salvar ninguém. Então, acho que a gente precisa enfrentar urgentemente, quando essa pauta da educação, essa visão de que a escola foi feita para salvar, né, para catequizar. A gente ainda está no modelo muito catequético, sim, de subjetividade. Então, isso a gente tem que tocar lá no fundo, né, que a escola vai salvar a pessoa do mundo, que a escola vai torná-la melhor, vai formatá-la para esse mundo, né, como se a criança precisasse disso, né. E a criança já é. Então, outra história da perspectiva muito ocidentalizada da educação é que a criança vai vir a ser, né? A criança já é. Então, ela já está sendo nesse processo, né? Então, ela está sendo, muitas vezes, atingida nos meios das relações que estão formando essa subjetividade. Se a gente tem uma sociedade que acha lindo e que adere a esse movimento de violência, de ódio, essa relação também já começa ali a se enraizar, porque a gente não pode pensar que a criança vai ser no futuro, ela já é hoje. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para o hoje, a criança que é hoje no nosso país, né? Que criança é essa? A gente ainda está trabalhando com uma abstração dessa criança.
né? Vamos territorializar, vamos localizar, vamos situar essa criança. É uma criança que come, é uma criança negra, é uma criança indígena, é da periferia? Qual é o modelo de família? Qual é o fator como a religião incide nessa família, como incide na vida dessa criança, na sua sexualidade, né? Não é o futuro, a criança já é. Então, eu penso assim, quando você traz essa generosidade, eu acredito que é também a gente problematizar essa criança que não é um mini adulto, né? Acho que a gente já passou dessa ideia da criança como um mínimo adulto. Depende, o mini depende. Eu não sei se a gente trouxe a Terra plana no mini Pois mas a gente está batendo de frente com isso, né? E vai continuar meio que na porrada, né? Assim, porque às vezes é a estratégia, né? Mas eu acredito que é resgatar essa criança que é e que vem sendo. Então, que criança é essa que está sendo e que é nessa relação social que é muito estruturada pelo ódio e pela violência? Lembrando que o ódio e a violência, como formas de relações sociais, né, elas podem ser desconstruídas, mas elas foram e têm sido fundamentais para sustentar esse processo de desumanização e objetificação. Para objetificar e desumanizar, o ódio e a violência têm sido os caminhos. Então, a grande questão é como a gente vai humanizar, né, e tornar isso uma outra via, e enfrentar essas formas que têm sido tão profundamente construídas no mundo social. Né? Então, essa é uma questão que eu tenho pensado muito, não tenho resposta, mas tenho enfrentado na formação de professores com uma certa contundência. Eu vou dar uma cutucadinha na Sana. Sana, a Finlândia é reconhecida por ter um alto índice de pessoas sem Deus no coração, como eu. Pessoas ateias. Por outro lado, também tem os altos índices de suicídio. A gente pode pensar como que esse processo da pandemia ecoou dentro das escolas aí, sobretudo por ter um distanciamento imenso, um período de pausa, literalmente. Eu não sei se foi tão grande quanto o Brasil. O Brasil é um dos maiores, né? E a gente faz isso de modo muito irresponsável, em razão do governo federal, mas eu gostaria que você falasse como que foi esse retorno, assim, como que tem sido, o que tem aparecido de gap, de déficit, ou de possibilidade, como que você tem feito uma avaliação desse período de retorno? Bem, claro que já existe bastante pesquisas na escola básica, por exemplo, mas eu, pessoalmente, eu melhor consigo falar sobre essa questão do ponto de vista da universidade e os nossos estudantes, que eu acho que é mais ou menos em todo que a gente pode agora ver a influência desse período de pandemia. Por exemplo, a gente agora tem 2 gerações de estudantes, uns que começaram em 2020 e 2021, que não tinha esse mesmo tipo de começo de estudos como as pessoas normalmente costumam ter, porque é a mesma coisa na escola, mas também na universidade. Isso é alguma coisa que eu acho que a gente facilmente esquece de falar, que também universidade não é somente o lugar para estudar os conteúdos, mas é um lugar para conviver com outras pessoas, é um lugar de conhecer pessoas, de ter atividades fora do currículo, etc. E é tudo isso que essas 2 gerações de estudantes perderam durante os seus primeiros anos de estudo. E é bastante trágico de ver agora como tem uma certa quantidade de estudantes que
conseguiram voltar agora no período mais normal, como nada tivesse acontecido. Tem estudantes que mais gostaram de estudar na forma de distância, etc. Mas também tem muitos índices que mostram que, por exemplo, problemas de saúde mental, problemas de depressão, cresceram assim numa forma muito assim alarmante. Então, isso é na universidade. Mas claro que tem outras questões que têm a ver com educação básica, que eu imagino que as mesmas questões foram discutidas no Brasil também, porque claro que numa situação onde as crianças são obrigatórias para estudar em casa, as diferenças de classe social, especificamente, ficam muito mais visíveis do que numa situação normal, onde eles já estão presentes. Mas, claro que há uma grande diferença se você, para começar, se você tem uma casa onde tem esse lugar para estudar, lugar no sentido físico e lugar também no sentido mais simbólico. E uma outra coisa, qual tipo de apoio você tem quando você fica fora de casa. Então, já aqui na Finlândia, que é considerado um país bastante igual em comparação especialmente com o Brasil, essas diferenças foram alarmantes. Então, nem pensar um país onde as desigualdades sociais são muito mais grandes, como no Brasil. Sim, muito obrigada. Ô, Luli, a gente demorou tanto tempo para poder tirar tirar a arma, pistola, até pistola de água mesmo, aquelas pistolas de brincadeira, né, de que fazia barulhinho. A gente demorou muito tempo para tirar isso da mão das crianças. Isso é igual a banheira do Gugu, né, onde a gostosa ficava passando a bunda na cara do povo e aí a câmera ia lá dentro do útero dela e voltava. A gente demorou muito tempo para ter uma noção que essa realidade ela era perniciosa, não no sentido da moralidade, né? Mas, sobretudo, na inferiorização de outros corpos que não eram valorizados. Como que a gente vai fazer? Como que você percebe agora esse retorno? A gente tem vídeo de crianças circulando de novo com arma de fogo, e isso com o aparato das polícias militares, assim, né? Que abre uma nova discussão em várias camadas, em vários níveis. Assim. Essa é a minha pergunta. Afinal, a gente está chegando no final do programa, por incrível que pareça, passa voando, mas eu gostaria que você, antes das considerações finais de cada um de vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que tem aí de desafio para a gente? Olha, Sara, vou começar convidando a todas, todes e todos a assinarem o manifesto Educação com Lula. Entidades, pesquisadores, pesquisadoras, é muito importante. Nós precisamos nos posicionar. Só existe uma alternativa para a educação pública e para um Brasil soberano e democrático nesse momento. Dito isso, eu vejo essas coisas e eu sei que a gente tem o tempo todo uma sensação, que é a sensação da resistência, de que a gente luta e pouco avança. Mas eu vou repetir a Lívia aqui, eu acho que a ideia de avanço e retrocesso pouco nos ajuda nesse momento. A gente precisa olhar que o tempo todo esse controle, ele vitimiza, ele assassina, ele machuca, ele até deforma, mas ele não funciona. Ele não funciona.
Existem coletivos de policiais antifascistas. Os movimentos sociais no Brasil têm nos ensinado a como resistir e como enfrentar grandes dificuldades. Eu acredito no todo dia nas escolas. As tecnologias do patriarcado, nas suas diferentes intensidades, elas produzem muitas formas de opressão. Uma delas é o currículo, uma delas são as hoje desenvolvidas tecnologias do homeschooling e das escolas militarizadas. Mas, a despeito disso, o que eu vejo nos meus 33 anos de educação é gente que resiste, que sobrevive, que produz diferença, porque o controle não produz a norma. O controle produz diferença, exclusão, hierarquia e aniquilação. Ufa, Lívia! Pois é, eu concordo com Luísa, eu acho que nesse momento, politicamente... Você acha que eu convidei você, Lívia, Maria Luísa e Sana aleatoriamente? Não, não. Não existe o acaso. Não existe o acaso, não. Nós vamos estar juntas aqui. Não existe, não, gente. Eu concordo com que não é a questão de partido A, partido B, é questão mesmo de viver, de existência, né? Eu acho que vai por aí, né? Obviamente, eu vejo, eu tenho uma lógica, às vezes, distorcida, eu vou aqui me explicar rapidamente, porque o tempo é curto. Quando eu vejo essas imagens, eu realmente vejo uma grande derrota, sabe? Porque, na verdade, quando o poder da resistência, que às vezes é tão silenciado, ele existe justamente porque ele é silenciado, né? Mas quando você tem que exacerbar, ilustrar, reforçar, é porque esse poder está se enfraquecendo. Então, eu faço uma leitura ao contrário. Quando eu vejo essas imagens, eu vejo a necessidade de reafirmar, né, modos de entender e de pensar a criança e a educação que já não devem fazer parte do nosso mundo no Brasil. Né, no nosso mundo e no Brasil, particularmente, né, e na nossa região aqui, sobretudo, estou falando do Nordeste, particularmente, do Brasil como um todo. Eu vejo isso como um grande fracasso, a necessidade de reafirmar uma educação que está falindo através dessas formas de violência, né, porque eu acredito que há por trás disso toda uma tradição silenciada, silenciosa, mas que não é tão silenciada e tão silenciosa assim, que vem mudando os rumos da educação. Então, a gente tem que ver o outro lado dessa questão, para poder ter uma visão mais ampla. Agora, sim, isso me parece, eu concordo com você, eu até lembro, né, o que isso nos recalcou enquanto corpos, enquanto ideologias, enquanto marcas, né? Por exemplo, eu venho de uma tradição da educação, eu me formei numa ditadura, eu cresci no meio de uma ditadura, o Brasil tem uma abertura política quando eu sou bastante jovem, nos anos 80, né? Mas a nossa escola era de controle e disciplinarização. Então, isso ainda está muito forte, né? Esses signos ainda são resquícios desse passado que está no presente, né? Que a gente não rompeu. Por isso que eu me coloco, questiono essa ideia de retrocesso e avanço. Eu acho que está tudo coexistindo. Talvez o que a gente tenha que fortalecer é a corda do lado de cá, né? E puxar mais forte. Isso a gente vem fazendo, né? E uma dessas questões é justamente enfraquecer, não alimentar essas imagens, mas ver nela um fracasso. Eu acho que isso é um grande fracasso. O bonito é ver as nossas crianças sendo alimentadas, indo à escola, criança da periferia crescendo, ocupando seus espaços na universidade, mudando as cores das instituições e tendo representatividade e representação. Eu acho que isso é o mais bonito, né? E eu acho que isso ainda precisa ser mais evidenciado, com certeza, porque está acontecendo, né? Sim. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Sana, uma questão rapidinha assim, para você, porque eu quero muito que você venha ao Brasil, estando aqui, venha estar conosco. Acho que a gente merece esse encontro, comemorar a democracia brasileira. Então, minha primeira pergunta,
as eleições que acontecem o ano que vem, qual que é a probabilidade de ter uma frente de direita? E a gente sabe que uma direita na Finlândia é uma frente que dialoga, inclusive, com a democracia, muito diferente da nossa direita aqui, né? A nossa direita ela está tentando matar o povo. A da Finlândia ainda tem algumas coisas. O que você acha? Vai ter avanço? Vai ter retrocesso? O que é essa frente de direita representa na Finlândia? Bem, o nosso partido de direita, que é um partido mais ou menos igual com outros partidos de direita, de extrema-direita, que têm crescido os últimos anos na Europa, e o nosso não é nada melhor do que os outros. E, infelizmente, aqui também tem muita gente que apoia essa política racista, essa política que quer dividir em vez de juntar as pessoas. Então, mesmo sendo na Finlândia, não é nada melhor. Eu acho que esses partidos, esses movimentos dialogam bastante agora no mundo inteiro. Então, esses movimentos não são isolados, mas são os movimentos muito assim que andam de mãos dadas, né? Com essas frentes ditas conservadoras. Alguém disse aqui, inclusive pode chamar esse conservadorismo de fascismo, que seria mais ou menos um sinônimo aqui em português. Mas quando você falou que eu preciso de vir para o Brasil, claro que agora tem tido 3 anos sem eu visitar lá por razões bem óbvias, mas, na verdade, eu vou viajar lá bastante logo, e na verdade, eu vou chegar lá um dia depois das eleições. Então, vamos ver como o país ser, mas eu também, claro que eu estou acompanhando a situação lá muito assim, de perto, e vou também chegar lá num momento bastante interessante. É isso. Sana, a gente tem produzido incansavelmente, não à toa, essas parceiras que estão aqui conosco, a Lívia e Luli, estão aqui justamente porque a gente tenta ecoar, e a partir de vozes como a sua, que tem um alcance muito maior, mundialmente falando, essas proposições que a gente está dizendo aqui há tanto tempo. O Brasil produz de um modo muito criativo e muito responsável, muito digno, conhecimento sobre vários aspectos e, sobretudo, no campo da educação. Eu agradeço você imensamente por ter topado participar dessa mesa. Dessa mesa é ótimo. Desse programa de sacanagem que a gente faz aqui, que aqui é um programa de gente que... Não sei qual que é o nível de vocês de loucura, mas, assim, para estar aqui não pode ser normal. Muito obrigada, foi muito prazer conhecer vocês, Lívia e Maria Luísa, foi muito prazer encontrar você novamente, Sara. E uma coisa que eu mais quero te comentar, que como a professora Lívia comentou no início, que esses programas de importar certos modos de educação, que a Finlândia também faz isso, tem esses programas que tem como intenção de, num certo modo, de importar ou exportar o nosso modelo de educação. Eu sempre achei bastante perverso essa ideia, e, por exemplo, se eu penso no meu caso, eu aprendi muito mais com o Brasil, no Brasil, com os modelos de educação, os modos de pensamento lá no Brasil, do que eu penso que eu
eu ensinei para vocês. Então, eu sou muito grata por essa vivência que eu já tenho por mais ou menos 20 anos, ou na minha vida inteira, num certo sentido, com o Brasil, porque eu certamente já aprendi muito com vocês e continuo aprendendo. É isso. E a gente agradece muito, sobretudo por você ser essa mulher tão competente, eu não gosto da palavra competente, mas vou utilizar aqui de um modo alegórico, por trazer o nosso Paulo Freire para tantas frentes que você luta aí no seu país. Professora Maria Luísa, vamos fazer suas considerações finais, falando que você discute currículo a partir de conversa complicada? É isso, currículo é uma criação cotidiana, que é uma conversa complicada entre todo mundo que está e não está naquela sala de aula. Eu quero deixar um beijo para a comunidade da Escola Mariana, que trabalha comigo em Xerém, pelo futuro do Brasil, né? E dizer que só tem uma escolha: para a educação, para o orçamento da ciência, para a tecnologia, para a educação pública nesse país. Que belo encontro, é isso aí. Território de programa de travesti, Sara, território democrático. Saudações. Obrigada. Lívia, você diz aí para gente, se existe uma educação decolonial, você tem nos ensinado, com essa trança sua de lado, com essa biaiala de alma, modos de fazer tanta diferença. Encerra aí para a gente, dizendo onde que a gente acha, sobretudo, e o que a gente pode compor com essa educação tão vívida que você traz. Oi, Sara, gente querida, eu acho que é educação e envolvimento, eu tenho defendido muito isso, a educação tem trabalhado numa chave de desenvolvimento e desenvolvimentista, que aqui eu não vou entrar porque são coisas que se complementam, mas a educação é envolvimento com a nossa gente, com a nossa história, com as nossas culturas, com as nossas diferenças, e também um envolvimento com uma luta que nos antecede, que a gente precisa enfrentar, que é uma democracia que muitas vezes está com uma roupagem fascista, com muitas roupagens fascistas. Então, a gente precisa desnudar essa democracia, retirar essa roupa fascista, essa veste fascista que está em toda a sociedade, inclusive na educação. Eu acho que o caminho da educação é a pessoa humana, são as crianças, somos nós, é você, uma grande educadora, fazendo diferença o tempo todo, construindo, criando, propondo, e a gente ganha nessa soma, que eu acho que se traduz nisso, né? É isso aqui que a gente espera, confia e acredita, né? Uma educação que nos liberte, que nos permita ser quem somos, né, que é um processo de negação, né? A gente está desconstruindo esse direito a ser quem somos, né? Essas nossas muitas subjetividades. Prazer enorme, beijo em todas vocês, em todos e todas que nos acompanharam. Olha que livro lindo, esse livro aí é da professora Lívia Batista e Tiago Alves Nunes, são os organizadores, Praxis Descolada e Linguagens. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse encontro mesmo. Eu gostaria que vocês deixassem aqui, empurrassem o dedo no like. Foram milhares de pessoas que passaram por essa live hoje. Eu agradeço a cada um e a cada uma que passou aqui. Maria Sá Xavier, que é parceira de sempre, está mandando beijo. Eu vou dizer o seguinte, entre tantas produções que têm significados tão longe de uma proposição educativa, de uma intencionalidade de bem-estar e de amor real para com as comunidades que estão marginalizadas de alguma forma, a gente tem tentado produzir isso aqui. Então, eu agradeço a cada uma de vocês por serem esses agentes que estão aqui dizendo que, apesar de tudo que tem acontecido, vocês são essas pessoas que ratificam insistentemente o amor e a aliança para a mudança a partir da educação e da justiça social.
Muito obrigada a cada um. Sextou com Educação, é isso, César. Beijo de avó. Eu tive com meu neto. Lembrando que esse programa é um programa especial da Semana da Criança, e a gente falou de educação por esse motivo. Porque Luli é avó, porque Lívia é meio avó do meu neto, porque Sana, ela é tia do meu neto também. Agora eu estou nessa. A gente vai fazer isso. Beijo de travesti. Beijo. Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês. E eu estou deixando aqui a nossa saída. Gratidão, Sana, Luli. Tchau. 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 Nossa militante.